crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer mais uma aulinha e nós vamos começar a nossa aulinha orando, tá bom? Vamos fechar nossos olhinhos e agradecer a Deus. Senhor, muito obrigada por este dia, obrigada por essa aula, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos e possamos guardar as Tuas palavras no nosso coração, em nome de Jesus, amém. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que é super-heróis. Isso mesmo, a gente vai até mostrar para vocês algumas fotos de super-heróis, né? Os super-heróis, eles têm superpoderes e eles sempre, têm uma batalha para enfrentar. E aí eu vou mostrar para vocês algumas fotos de super-heróis aqui que a tia separou para vocês. Olha aqui. Esse aqui é o Capitão América. Ele tá bem pequenininho. Vamos passar. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é o Thor versus o Super-Homem. Olha o Hulk. Esse aqui é o Hulk versus o Thor. E esse aqui é o Batman versus o Homem de Ferro. Né? Nós conhecemos todos esses super-heróis, né? Dos desenhos e dos filmes. Só que a Bíblia também tem super-heróis. Vocês sabiam disso? Na Bíblia nós temos os super-heróis da fé, o super-herói da bênção, os super-heróis que marcaram, né, uma geração por terem obedecido a Deus. O primeiro super-herói que nós vamos falar é sobre José. José, ele passou por muitas lutas, mas ele foi um homem que ele teve muita fé e ele foi fiel, né? José foi fiel. Mesmo quando José foi injustiçado pela mulher de Potifar, que acusou ele injustamente, ele se manteve fiel. E então ele virou um super-herói. Olha, eu trouxe aqui uma figura de José pra gente ver. Olha, ele virou um herói da galeria lá dos heróis da fé, lá de Hebreus. Então, ele permaneceu, mesmo na prisão, mesmo tendo sofrido muitas coisas, José, ele não desobedeceu a Deus e ele permaneceu fiel. Tem um super-herói também na Bíblia, né, um herói, que ele é considerado o pai da fé, que é Abraão. Por quê? Porque Abraão, ele saiu da terra dele para uma terra que ele não sabia onde era, simplesmente porque o Senhor falou para ele ir. Então ele saiu da terra dele e foi para uma terra que Deus mandou ele ir, tá? Mesmo sem saber onde era. E aqui nós temos, ó, aqui uma figura de Abraão, olha. Abraão, ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu a Deus. E ele também acreditou que ele teria um filho na sua velhice, que foi Isaac. Então, Abraão, ele foi pai de Isaac quando ele já era velho. E ele creu nisso também, por isso ele é considerado o pai da fé. Tem um outro herói também, que ele é muito importante na Bíblia, que é Noé. Noé, ele creu que ia chover e naqueles dias ainda não tinha chovido. Olha aqui uma foto de uma figura de Noé na arca, olha. Ele creu que iria chover e ele construiu um barco, ele foi um herói no trabalho. Ele trabalhou durante muitos dias e ele construiu esse barco e ninguém acreditava que ia chover, mas Noé acreditava que iria chover porque o Senhor falou para ele construir esse barco. E aí veio o dilúvio e infelizmente só Noé e a família dele foram salvos porque ninguém mais acreditou que iria chover, porque ainda não tinha chovido. Então Noé, ele também foi considerado um herói. O próximo herói que nós vamos falar é sobre Josué. Josué, ele foi dada a ele por Deus a missão de continuar levando o povo à terra prometida, né? Porque Moisés morreu e então Josué, ele teve essa missão de dar continuidade ao que Moisés havia feito, né? Havia começado. Então, ele foi um herói na decisão, né? Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Então, Josué teve fé que se eles fizessem aquilo que Deus mandou eles fazerem, as muralhas de Jericó iriam cair, né? Um outro herói também foi Moisés. Moisés, ele foi um herói, por quê? Porque ele foi um herói... Moisés, ele foi um herói no sacrifício, né?
Então, pela fé, ele celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Quem lembra daquela história de quando o povo queria sair do Egito e Faraó não estava deixando, né? O que aconteceu? Eles passaram, o povo de Deus passou sangue, né? Eles fizeram um sacrifício dos animais e passaram sangue nos umbrais das portas, para o anjo da morte não tocar neles. Então Moisés, ele foi considerado um herói no sacrifício, né? Eles sacrificaram os animais e passaram o sangue nas portas, né? Para que o povo de Deus os primogênitos não morressem, né? Somente os primogênitos que eram do povo egípcio, né? Vamos ver aqui que tem mais heróis. Ah, sim, tem Isaac, né? Isaac, ele foi um herói da bênção, né? Pela fé, ele abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam para vir. Então, Isaac tinha um sonho de ser pai, então ele orou ao Senhor por sua mulher, que era estéril. E o Senhor ouviu as orações e Rebeca, ela teve um filho, né? Então, Isaac, ele foi esse herói aí da bênção, né? E ele abençoou aí, ele tinha, né, nasceram aí Esaú e Jacó, e aí ele iria dar a bênção para Jacó, que era o filho mais velho, mas aí Esaú comprou, né, a bênção de Jacó aí por um prato de lentilha, ele trapaceou, na verdade, e ele acabou ficando com a bênção, né? Nós temos também o último herói que nós vamos falar, que é Jacó. Jacó, ele foi um herói na profecia. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou a cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Então, Jacó aprendeu com seu pai, né, o temor de Isaac, que foi um dos homens que teve experiências sobrenaturais com Deus. Ele via anjos, né? Tem aquele corinho que Jacó segurou o anjo e não quis largar. Por quê? Porque Jacó, ele literalmente lutou, né, com o anjo do Senhor. E aí ele lutou com o anjo até que o anjo entregasse a bênção dele, né? Então, esses são os heróis, né, da fé da Bíblia, né? E aí a gente pode ver que esses heróis, eles sempre lutaram com o poder e a força de Deus. Eles não lutaram com o poder e a força deles. Então nós também podemos ser né, pessoas que têm fé, que abençoam, pessoas que obedecem a Deus no trabalho. É só a gente obedecer a Deus e ter fé, que o Senhor, ele também pode fazer grandes coisas na nossa vida. E então é isso, nós vamos falar aqui o nosso versículo do dia, que é Hebreus 11:38. Homens dos quais o mundo não fora digno, né? Que são homens que eles viveram dentro da obediência de Deus, pela fé em Deus, e eles conseguiram vencer apesar de todas as dificuldades que eles tiveram. Então é isso. A gente espera que vocês tenham gostado dessa história, né? De super-heróis que nós temos na Bíblia, né, de heróis aí que foram citados no livro de Hebreus, e que vocês possam a cada dia viver com fé, em obediência, obedecendo o papai, a mamãe, na escola, todos os lugares que vocês estiverem, que vocês se lembrem desses homens e que eles sejam um exemplo para vocês, tá bom? Um beijo, até a próxima aulinha.